Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus para mais um culto virtual com toda a reverência, não é? Então eu queria convidar você, se for possível, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos clamar para que durante a pregação da palavra de Deus, durante a pregação dessa mensagem, o Espírito Santo possa falar a cada um de nós e nos revelar a vontade de Deus na nossa vida, nos dar a direção de Deus na nossa vida, e que esta palavra se transforme em poder e autoridade de Deus nas nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que ouvirem essa mensagem, aonde ela chegar, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ou primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Né? Isso é Novo Testamento. E aqui Paulo, ele escreve aos irmãos de Corinto, né? Então ele vai falar aos irmãos que estão na cidade de Corinto, né? E ele fala assim, estou lendo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, não é vão no Senhor. Muito bem. Aqui, nesse versículo, existem 3 ordenanças do apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, né, para que nós possamos ser abençoados, para que nós possamos ter uma grande vitória, talvez a maior vitória, a vitória que nós mais buscamos, que é a nossa vida eterna. Então eu queria que você prestasse muita atenção hoje nessas 3 ordenanças. Em primeiro lugar, nós sabemos que a Bíblia, né, do Novo Testamento foi escrita em grego. Né? No Velho Testamento, a maior parte foi escrito em hebraico, não é? Em aramaico. Mas aqui, nesse trecho dessa carta, que foi escrito em grego, essas palavras que foram traduzidas em português, elas, na verdade, em grego têm uma conotação um pouco mais ampla. E eu vou trazer isso para vocês para que o sentido fique bem claro, né? Para que nós possamos entender claramente o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, né? Como ele estava se expressando para os irmãos que estavam em Corinto. Então ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes. Essa palavra em grego firme significa estar enraigado, alicerçado. Você está grudado. Pensa assim, você esteja enraigado, né? Mas enraigado no quê? Né? Para entendermos isso, nós vamos ter que voltar nessa carta para entender o contexto. Voltarmos no capítulo 51, quando Paulo começa a revelar alguns mistérios. Eu queria que você fosse comigo, então, nessa mesma página, provavelmente, né, no capítulo 15, mas no versículo 51. Está escrito assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Aqui ele está usando de eufemismo, ou seja, uma linguagem muito sutil. Está usando de sutileza. Ele quer dizer, nem todos morreremos, mas ele fala isso de uma forma muito sutil. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, Paulo mostra aqui a necessidade de que haja, né, uma transformação, a necessidade de haver uma transformação. E aí ele vai descrever mais. No versículo 52 ele fala assim, no momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui Paulo, ele deixa muito claro que ele está se referindo ao arrebatamento. Né? E aqui ele fala uma palavra que é incorruptível, né? E ele vai explicar isso depois. No versículo 53, ele fala assim, porque convém que isto que é corruptível. O que é corruptível? Paulo se refere ao nosso corpo. Né? O nosso corpo, ele não foi criado, não foi programado, né? Depois que o homem cometeu o pecado, para ele durar muito tempo. O pecado trouxe para o nosso corpo, né, uma deterioração. Vamos dizer assim, o nosso corpo ele se torna corruptível. Então ele não tem as condições para ter uma vida eterna. Então quando Paulo fala assim, olha só, porque convém que isto que é, no versículo 53, tá? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ele está querendo dizer o seguinte, o nosso corpo, que ele é perecível, ele vai ser transformado porque é preciso que ele se revista da incorruptibilidade, ou seja, que seja um corpo glorificado. Né? Então, nós sabemos que aqui o apóstolo Paulo, ele se refere a um corpo glorificado. E aí ele fala assim, olha só, e isto que é mortal se revista da imortalidade, ou seja, a vida
que nós temos vai se transformar na vida eterna, não é? Então, cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Paulo aqui, ele vai citar uma profecia do Antigo Testamento. Essa profecia foi dada, né, através do Espírito Santo, através de um profeta chamado Isaías. Um profeta que é conhecido como profeta messiânico, porque ele anunciava o Messias, que é Jesus Cristo. Então eu queria convidar você, né, deixa sempre marcado 1 Coríntios, que nós sempre vamos voltar aqui. Mas eu queria que você fosse comigo, se você puder, lá em Isaías, no Velho Testamento, né, no capítulo 25, no versículo 8. Isaías, Velho Testamento, capítulo 25, versículo 8. Olha só. Eu queria que você olhasse comigo. Né? Então, Isaías, capítulo 25, versículo 8, está escrito assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então, esse profeta, Isaías, ele faz essa profecia, essa importante profecia do que aconteceria, né, através do Messias. Vamos voltar lá? Paulo, ele cita então a palavra de Deus, né? Porque ele fala: então será a palavra que será cumprida a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ele usa um termo equivalente, né? Ele dá um entendimento daquilo que o profeta Isaías disse a respeito da derrota, né? No versículo 55, ele volta a citar uma nova profecia que foi dada no Antigo Testamento. Então, a intenção de Paulo aqui é mostrar que todas as profecias, não é, que tinham sido dadas e começaram a ser cumpridas, como começaram a ser cumpridas? Porque já veio o Messias. Então, Paulo está dizendo: vocês fiquem firmes, vocês se firmem, não se deixem mover por nada, nessa certeza que assim como veio o Messias, vocês vão ser, né, transformados, receber um corpo glorificado e se revestir da imortalidade. Para quê? Para receber a vida eterna. E aí ele fala, né, olha só, no versículo 55, né, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é poder, tá? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder? Onde está o inferno, a tua vitória? Novamente, ele está citando um profeta, né, do Antigo Testamento, e agora ele cita o profeta Oséias. Se você puder ir comigo, deixa sempre marcado aí aquela página que eu disse, e vem comigo. Oséias é um profeta do Antigo Testamento, não é? Ele é bem depois de Isaías, não é? E aí em Oséias, capítulo 13, no versículo 14, né, está escrito assim. Então, estou lendo Oséias, capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. E aí ele faz uma pergunta: onde está, o inferno, a tua perdição? Olha só, ele pergunta antes: ó morte, onde está as tuas pragas? Aqui, não é? Oséias, ele faz uma pergunta. Lendo tudo na ordem correta, está escrito assim: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Né? Então agora ele inverte, ele fala: onde estão as mortes, as tuas pragas? E onde está o inferno, a tua perdição? E aí ele fala: o arrependimento será escondido dos meus olhos. Paulo, quando ele. Vamos voltar lá, não é? Para aquela página que eu falo para deixar sempre marcado. Aqui no versículo 55, Paulo retrata a mesma pergunta, né, que o profeta fez. Uma pergunta desafiando. Né? Ele fala assim: onde está a morte, o teu aguilhão ou o teu poder? Onde está o inferno, a tua vitória? No versículo 56, ele fala assim: ora, o aguilhão ou o poder da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: que pela transgressão da lei, né, de Deus, então vem o pecado. E o pecado tem o poder de trazer a morte. Né? Se você puder, deixando marcado aí, um texto muito conhecido por nós, que foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Se você puder ir comigo, né? Nós vamos ler juntos. Ele fala assim, olha só, 6, 23. Porque o salário do pecado, ou o poder do pecado, é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então, Paulo aqui ele deixa muito claro, não é, que o poder do pecado, o aguilhão do pecado, é a morte, pela transgressão da lei. Mas que nós fomos redimidos, né? Ou seja, nós temos o dom gratuito. O dom gratuito significa graça. Olha só, mas o dom gratuito de Deus, ou a graça de Deus, é dada, é a vida eterna, né? E essa vida eterna é dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. E para quem esse versículo é verdadeiro? Então está muito claro, para quem recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, aquele que busca Deus, né, na palavra, aquele que entendeu que Jesus Cristo, né, é o único filho, o filho unigênito de Deus, e que ele veio aqui e morreu para pagar o preço, né, dos nossos pecados. Então Jesus Cristo, com o seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, ele apagou os nossos pecados. Quando os nossos pecados foram apagados, não é? Então o poder do pecado que trazia a morte já não existe mais. Não é? Então, esse pecado que Jesus Cristo apaga é para todos aqueles que colocam, não é, a sua vida, né, diante dele, né, reconhecendo que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus, ou seja, ninguém tem a vida eterna, sem receber Jesus Cristo e buscar viver através da palavra de Deus, né, todos os dias, né, os mandamentos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, dando sequência, no versículo 57, então já vem uma segunda parte. Se na primeira parte o apóstolo Paulo fala para ficarmos firmes nas promessas, na palavra de Deus, né? Então, como eu comecei a falar agora, a segunda parte é a certeza que nós só temos a vitória por Jesus Cristo. Nós já vimos isso agora há pouco lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, mas o apóstolo Paulo ele vai deixar muito claro isso nesse próprio trecho da carta. Ele fala assim, no versículo 57, então estou voltando lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então só através de Jesus nós temos a vitória. Amém? Muito bem. A segunda ordenância, né, a primeira é ficarmos firmes e arraigados nessa certeza, que tudo vai se cumprir. E reconhecer que só através de Jesus nós temos a vitória. Segunda certeza. A segunda certeza, né, em grego, ela relaciona a pessoa que é firme e constante com a abundância de obras. Está escrito assim, eu vou ler desde o comecinho aqui, está escrito assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. No original, isso significa sede constantes e abundantes. Constância, também em grego, significa ser inabalável, ou seja, vocês não se abalem. Mas se abalar com o quê? Não é qualquer circunstância, não é qualquer irmão que fala uma coisa, não é qualquer decepção que você tem que vai tirar você do seu caminho. Você tem que ser inabalável, não é? E por que fala firmes, não é, e constantes? Essa palavra constantes, que também significa inabalável, constantes, significa manter o padrão. Isso significa o seguinte, nossa fé, ela não pode esmorecer. Né? Nós temos que ser firmes e constantes, porque só assim nós vamos ser abundantes. Firmes na nossa crença e na certeza, como nós dissemos há pouco, de que a palavra se cumpre, mas sermos ao mesmo tempo constantes. Né? Nós não podemos fazer uma coisa num dia e no outro agirmos diferente. Termos fé na segunda, na quarta e na sexta, e na terça, quinta, sábado, domingo, a gente mais ou menos... Não. Nós temos que lutar para manter o padrão. O padrão se refere às nossas orações, manter, não esmorecer. Né? Se nós oramos o tempo que nós oramos, que nós estamos acostumados, jamais, né, deixar de orar naquele tempo. Se nós meditamos na palavra, estudamos a palavra naquele tempo determinado, jamais fazer isso, deixar de acontecer naquele tempo reservado. Nós temos que ser constantes. Constantes na proposta de jejum que nós sempre tivemos durante ao longo da nossa vida, constantes no louvor, constantes na adoração, constantes na congregação, constantes na comunhão, constantes na prática e na obediência do mandamento da Santa Ceia. Não é? Isso é ser constantes. Não é? Jesus Cristo, né, para não ficar muito extenso, mas eu vou mostrar isso através de Jesus Cristo, que é uma passagem muito conhecida, eu creio, de todos, né, deixando sempre marcado aí. Nós vamos para Mateus capítulo 6.
a oração do Pai Nosso, né? No momento em que Jesus ele vai pedir para ser abençoado, né? Ele fala assim, eu estou lendo Mateus capítulo 6, versículo 11, a oração do Pai Nosso, a oração que os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. Ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Preste muita atenção nisso, na grande revelação que existe nesse versículo. O pão nosso de cada dia, não é do mês, da semana. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, significando que nós devemos ser constantes na oração. Nós devemos orar hoje, amanhã, depois da manhã, porque amanhã vai ser hoje, amanhã, não é? E depois da manhã vai ser hoje. Ou seja, o que Jesus quis dizer é o seguinte, vocês têm que ser constantes. O pão nosso de cada dia, não da semana, do mês, não. De cada dia nos dai hoje. Então, Jesus ensina a necessidade de ser constante. E é só assim que nós vamos ser abundantes na obra. Né? É só assim que nós vamos ter bom testemunho. É só assim que nós vamos manter a nossa salvação. A nossa salvação, ela é mantida com a vigilância. E quando nós somos constantes, nós então somos vigilantes. Constância significa manter o mesmo padrão. Amém? Muito bem. Não voltar atrás, não lançar a mão do arado, né? E voltar atrás. E no final, a terceira ordenança que vem com uma promessa, né? Com uma grande vitória, né? É o que segue a seguir, olha só. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então eu vou ler do comecinho, está escrito assim, portanto, meus amados irmãos, em primeiro lugar, sede firmes nas promessas e que só Jesus nos dá a vitória. Segundo, constantes e sempre abundantes, quer dizer, você nunca deixa de fazer aquilo que você sempre fez, em hipótese nenhuma, porque isso pode acarretar na perda, né, da fé e o consequente esfriamento espiritual. As pessoas que esfriam espiritualmente é porque em algum momento elas deixaram de praticar aquilo que elas sempre vinham praticando. Olha, preste muita atenção nisso. Todos aqueles que mantêm a mesma prática, aqueles que não são inconstantes, dificilmente eles vão ser atingidos pela dúvida, dificilmente eles vão esfriar na fé. Né? Então, esse esfriamento na fé, que pode levar até apostasia, ou seja, a pessoa abandonar o caminho, né, de Deus, tudo isso acontece quando a pessoa abre uma pequena porta, que é não ser mais constante naquilo que ele entregava, naquilo que ele fazia a Deus. E agora, então, uma terceira ordenança, olha só, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aqui deixa muito claro que Deus precisa que nós sirvamos Ele, não é, com aquilo que nós temos. Né? Não em termos financeiros apenas. Né? Muitas pessoas pensam, servir Deus é trazer, né, dízimos, ofertas. Não, isso faz parte sim. Então, nós servimos também Ele com tudo aquilo que Ele nos deu. Né? Nós vemos na Bíblia que todos os homens de Deus serviam a Ele com os frutos da terra que o próprio Senhor dava. Mas não é isso. Servirmos a Deus é nós levarmos o Evangelho, é nós praticarmos, né, o ID. Servirmos a Deus é nós ajudarmos as pessoas que precisam de ajuda, é sermos bons testemunhos. Não é? Eu vou mostrar isso através da palavra. Né? Mateus capítulo 10, isso daí é muito conhecido, uma passagem que é muito conhecida. Mateus capítulo 10, versículo 42. Todos nós conhecemos quando Jesus ele fala assim. Estou lendo Mateus capítulo 10, versículo 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, olha só o que ele fala. Em verdade, vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Galardão significa reconhecimento, a sua recompensa. Ora, se Deus dá recompensa àqueles que estão servindo, significa que Deus precisa, que é importante, que Deus valoriza aqueles que servem. Então, Deus precisa que nós o servamos. Então, para aqueles que servem, não é? Então, ele vai trazer uma recompensa. Isso implica em sacrifício da nossa parte. Toda vez que nós servimos a Deus, nós estamos praticando sacrifício. Então, todos aqueles que praticam o sacrifício, que servem a Deus, vão receber um galardão. Isso dito pelo próprio Jesus. Mas o próprio profeta Malaquias, se você for um pouquinho para trás, um trecho também muito conhecido, Malaquias capítulo 3, versículo 17. Fala assim:
E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Aqui, através do profeta, né, Malaquias, o Espírito Santo está mandando um recado, né, trazendo uma mensagem. E essa mensagem se refere ao dia do juízo. Né? Como nós estamos lendo, a grande promessa, a grande vitória é a vida eterna. Então ele fala assim, e eles serão meus, diz o Senhor, né, voltando, dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então aqui deixa muito claro, o profeta deixa muito claro, através do Espírito Santo, né, do Espírito de Deus, que ele está falando daqueles que o servem. E no versículo 18, então, fica totalmente esclarecido, não resta a menor dúvida. Está escrito assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio é a pessoa que comete a impiedade, ou seja, o desapego à justiça de Deus. Não é a pessoa que não se preocupa em seguir os mandamentos de Deus, esse é o ímpio. Então ele não se preocupa com a justiça de Deus, ele é injusto. Por isso que Deus fala assim, e mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. E aí ele continua, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus precisa que nós o sirvamos, não é? Através da nossa vida, através da nossa conduta, através de tudo aquilo que nós já falamos, né? E você sabe que é o que produz bom testemunho, é aquilo que Deus vai usar para levar socorro para as vidas que estão necessitadas, que estão sofrendo, e levar a salvação também. Eu espero que você tenha entendido nesses 3 pontos, né, que nós temos que ficar firmes nas crenças, né, nas promessas de Deus, nas profecias que estão sendo cumpridas e vão se cumprir, na crença de que só através de Jesus nós temos vitória, né, e também ficar firmes e constantes, né, inabaláveis, né, em tudo aquilo que nós entregamos, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, e que também tudo aquilo que nós fazemos para Deus, né, aquilo que o nosso trabalho, né, ou seja, aquilo que nós nos empenhamos para Deus, não é em vão. Nós vamos receber a recompensa. Espero que você tenha entendido isso. Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, meu Pai, que nos ensina a ficar firmes, meu Pai, para recebermos a grande vitória, que nos ensina a sermos constantes para darmos frutos, meu Pai, e que nos ensina, meu Pai, que o Senhor precisa do nosso trabalho e que nós que te servimos, nós somos vistos de uma forma diferenciada e nós recebemos um galardão, uma recompensa por isso. Então, Pai querido, que todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem sejam incentivados e fortalecidos pelo teu poder a te servir e assim sendo receber a grande vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, e você que crê, diga amém, graças a Deus. Muito bem, lembrando que na igreja de Ribeirão Pires, todos os domingos às 10 horas da manhã, está acontecendo o culto presencial. Nós estamos seguindo todas as normas e todos os procedimentos de segurança, então eu queria convidar você para estar presente, não é? E que também os nossos cultos virtuais, eles também acontecem às 10 horas da manhã, para aquelas pessoas que por qualquer motivo não puderem comparecer na igreja, e que mesmo aqueles que compareçam na igreja, esses cultos ficam gravados, não é? Eu sei que a preocupação de muita gente é perder a mensagem que é dada no culto virtual, mas essas mensagens ficam gravadas, assim como os grupos familiares ficam gravados através do link, assim como as lives, os cultos aos vivos em que nós celebramos as Santas Ceias, também ficam gravados, para aqueles que não podem assistir naquele momento, possam assistir mais tarde. Amém? Na quarta-feira, nós estamos estudando um importante tema, que é a cura da alma, né, e das emoções. Então eu queria convidar você a estar conosco na quarta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, para nós aprendermos mais através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, um excelente domingo, um domingo abençoado a todos, e até a próxima quarta, em nome de Jesus Cristo.